Estamos muito felizes, imensamente felizes. Mas Cristo está muito, muito mais feliz, porque está vendo a sua obra ser executada segundo a verdade, segundo a luz do seu Evangelho. Porque o Evangelho, no meio de tantas trevas que nós encontramos, o Evangelho é verdadeira luz. E Cristo, quando esteve aqui, no meio de nós, Ele veio pregar e trazer as boas novas do Pai. Numa certa vez, os Evangelhos nos narram, está registrado, bem enfático, quando ele se perdeu durante 3 dias de seus pais o encontraram no templo. E ele se dirigindo às autoridades religiosas, políticas da época, ele mesmo respondeu: estou aqui para fazer a vontade de meu Pai, excluindo totalmente a tradição de centralizar toda a autoridade aos pais, que eles se aproveitavam desta lei, contida em Moisés. Honrarás pai e mãe. Mas só que o próprio Cristo, ele mesmo trouxe que nós temos que honrar a Deus, ao Pai, acima de todas as coisas. Então, nós temos que honrá-lo e reconhecê-lo, amando o nosso próximo. Automaticamente, quando nós amamos o nosso próximo, aí nós vamos entender que já estamos no caminho do Evangelho. Porque o mesmo bem que você quer, que nós queremos para nós, esse é o mesmo bem que nós temos para com o nosso próximo. Esse é fazer a vontade do vosso Pai. E eles não faziam a vontade do Pai que está no céu. Eles faziam vontade do Pai da terra. Eles honravam, em primeiro lugar, os seus pais. Porque honrando em primeiro lugar aos seus pais, deixa Deus em último lugar. Então as tradições rabínicas, as tradições sacerdotais, os separou, trouxe toda a honra para eles. Quando Cristo, aos 12 anos de idade, eu vim fazer a vontade de meu Pai. Por que eles não faziam? Por que eles fizessem? Ele não teria respondido, não teria se expressado dessa forma. E fazer a vontade do Pai é pregar a verdade. É de ir de casa em casa, se reunir. Uma união fraterna. Uma união totalmente social. Porque quando nós pregamos o Evangelho e se reunimos nas casas, nós realmente estamos fazendo a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Não é centralizar. Ou seja, se tornar um templocentrismo. Trazer toda a ordem para o templo. Não, nós somos o templo de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Porque Jerusalém foi destruído mais de 40 vezes. Se fosse assim, o templo seria protegido, destruía toda a cidade, mas o templo ficava de pé. E foi destruído mais de 40 vezes. Então estamos aqui para pregar o Evangelho. E se o irmão sentir esta mesma alegria que nós estamos sentindo, e o Cristo está sentindo essa mesma alegria, porque o próprio Cristo nos ensinou: se alegrai com aqueles que se alegram, chorai com aqueles que choram. E quantos e quantos estão chorando? Quantos e quantos estão padecendo, sendo enganados, achando que Deus está preso entre 4 paredes? Não. Eles querem fazer morada em nossos corações, em nossas vidas. Porque quando Cristo ele faz morada em nossos corações, aí sim, chega a era, o tempo teocrático de Deus em nossas vidas. E quando Cristo pronunciou que venha a nós o teu reino, olha só o próprio Filho nos ensinando, nos instruindo, chamando, venha a nós o teu reino, porque Israel não tinha reino nenhum. Eles buscavam um reino para si. Eram lobos ferozes. Lobos, quando está faminto,
Ele mistura osso com pele, como se fosse uma coisa só. E assim as falsas lideranças, que centralizou todo o poder eclesiástico para um homem só, sendo que a própria Bíblia, nas epístolas ministeriais, nas epístolas universais, vem nos ensinando que são 5 ministérios que conduz a igreja para um corpo perfeito. E esse corpo perfeito é um corpo totalmente sem mentiras, um corpo que não busca seus próprios interesses para si mesmo. Por isso que eles centralizaram tudo em cima de um homem só. Não existe. Quando Cristo veio ao mundo, ele separou 12 homens. Ele não podia fazer a obra sozinho? Não. Mas ele mostrou que unidos e reunidos, todos unidos num só pensamento, numa só fé, num só batismo, numa só palavra. Esse é o mandamento. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Como é que nós vamos ir por todo mundo se nós se envolver num templo? Centralizar tudo num templo só. Se tornar uma era templo-centrista, é que nós estamos vendo agora. Uma era totalmente centralizada, templo-centrista. Não. Nós temos que ser cristocêntrico. Mas o que é ser cristocêntrico? É reconhecer Cristo como nosso superior, como nosso advogado, nosso paracleto, conforme eles ensinam. Mas como que nós vamos realmente reconhecer como Cristo, como nosso advogado, como nosso Messias, como nosso Salvador? É pregando o Evangelho de casa em casa. É isso que nós estamos fazendo. Conforme lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e de casa em casa, todos tinham o que tinham e vendiam, todos tinham em comum de casa em casa. Como que nós vamos atingir os nossos irmãos? Como que nós vamos ver a necessidade de nossos irmãos se nós não vamos até a eles pregar o Evangelho? Conforme Jó, ele recomendava os seus oficiais, os seus funcionários, examinar a necessidade de cada um. Como é que você vai examinar se você continuar dentro de um templo, fechado dentro de um templo? Ali se tornou um templo-centrismo e um pastor-centrismo, que tudo centraliza em volta dele. Conforme na era, qual era essa era? Era agropecuária, agropastoril, que você vê no campo, mais de 1000 ovelhas e um só pastor, mesmo tendo seus ajudantes, mas você via só ele ali, não. Cristo é o nosso pastor por excelência. Ele deixou pastores, mas pastores, subpastores. Ele é o nosso sumo pastor. Então nós temos que dar ouvido, porque o próprio Cristo mesmo falou. As ovelhas ouve e acata. Não só ouve, ouvir é diferente de acatar as ordens do seu líder, do seu pastor. Então nós ficamos muito gratos. Estamos aqui para convidá-los para esse rebanho que ele é universal. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho em todas as casas. Nós estamos aqui para nos reunir em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, mas vive dentro de nós, não dentro do templo. Amém.